Código Penal Militar, Parte Especial, Livro 1, dos Crimes Militares em Tempo de Paz. Título 1, dos Crimes contra a Segurança Externa do País. Hostilidade contra país estrangeiro. Artigo 136. Praticar o militar ato de hostilidade contra país estrangeiro, expondo o Brasil a perigo de guerra. Pena: reclusão de 8 a 15 anos. Resultado mais grave. Parágrafo 1º. Se resulta ruptura de relações diplomáticas, represália ou retorção, pena: reclusão de 10 a 24 anos. Parágrafo 2º. Se resulta guerra, pena: reclusão de 12 a 30 anos. Provocação a país estrangeiro. Artigo 137. Provocar o militar diretamente país estrangeiro a declarar guerra ou mover hostilidade contra o Brasil, ou a intervir em questão que respeite a soberania nacional, pena: reclusão de 12 a 30 anos. Ato de jurisdição indevida. Artigo 138. Praticar o militar indevidamente no território nacional ato de jurisdição de país estrangeiro ou favorecer a prática de ato dessa natureza, reclusão de 5 a 15 anos. Violação de território estrangeiro. Artigo 139. Violar o militar território estrangeiro com o fim de praticar ato de jurisdição em nome do Brasil, pena: reclusão de 2 a 6 anos. Entendimento para empenhar o Brasil à neutralidade ou à guerra. Artigo 140. Entrar ou tentar entrar o militar em entendimento com país estrangeiro para empenhar o Brasil à neutralidade ou à guerra, pena: reclusão de 6 a 12 anos. Entendimento para gerar conflito ou divergência com o Brasil. Artigo 141. Entrar em entendimento com país estrangeiro ou organização nele existente para gerar conflito ou divergência de caráter internacional entre o Brasil e qualquer outro país, ou para lhes perturbar as relações diplomáticas. Pena: reclusão de 4 a 8 anos. Resultado mais grave. Parágrafo 1º. Se resulta ruptura de relações diplomáticas, reclusão de 6 a 18 anos. Parágrafo 2º. Se resulta guerra, reclusão de 10 a 24 anos. Tentativa contra a soberania do Brasil. Artigo 142. Tentar. Inciso 1. Submeter o território nacional ou parte dele à soberania de país estrangeiro. Inciso 2. Desmembrar, por meio de movimento armado ou tumultos planejados, o território nacional, desde que o fato atente contra a segurança externa do Brasil ou a sua soberania. Inciso 3. Internacionalizar por qualquer meio, região ou parte do território nacional. Pena: reclusão de 15 a 30 anos para os cabeças, de 10 a 20 anos para os demais agentes. Consecução de notícia, informação ou documento para fim de espionagem. Artigo 143. Conseguir, para o fim de espionagem militar, notícia, informação ou documento, cujo sigilo seja de interesse da segurança externa do Brasil. Pena: reclusão de 4 a 12 anos. Parágrafo 1º. A pena é de reclusão de 10 a 20 anos se o fato compromete a preparação ou eficiência bélica do Brasil, ou o agente transmite ou fornece, por qualquer meio, mesmo sem remuneração, a notícia, informação ou documento à autoridade ou pessoa estrangeira. A pena é de reclusão de 10 a 20 anos se o agente, em detrimento da segurança externa do Brasil, promove ou mantém no território nacional atividade ou serviço destinado à espionagem. A pena é de reclusão de 10 a 20 anos
Se o agente se utiliza ou contribui para que outrem se utilize de meio de comunicação para dar indicação que ponha ou possa pôr em perigo a segurança externa do Brasil. Modalidade culposa. Parágrafo 2º. Contribuir culposamente para a execução do crime. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos no caso do artigo, ou até 4 anos no caso do parágrafo 1º, inciso 1. Revelação de notícia, informação ou documento. Artigo 144. Revelar notícia, informação ou documento, cujo sigilo seja de interesse da segurança externa do Brasil. Reclusão de 3 a 8 anos. Fim da espionagem militar. Parágrafo 1º. Se o fato é cometido com o fim de espionagem militar, reclusão de 6 a 12 anos. Resultado mais grave. Parágrafo 2º. Se o fato compromete a preparação ou a eficiência bélica do país, reclusão de 10 a 20 anos. Modalidade culposa. Parágrafo 3º. Se a revelação é culposa, a pena é de detenção de 6 meses a 2 anos, no caso do artigo, ou até 4 anos, nos casos dos parágrafos 1º e 2º. Turbação de objeto ou documento. Artigo 145. Suprimir, subtrair, deturpar, alterar, desviar, ainda que temporariamente, objeto ou documento concernente à segurança externa do Brasil, reclusão de 3 a 8 anos. Resultado mais grave. Parágrafo 1º. Se o fato compromete a segurança ou a eficiência bélica do país, reclusão de 10 a 20 anos. Modalidade culposa. Parágrafo 2º. Contribuir culposamente para o fato. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos. Penetração com fim de espionagem. Artigo 146. Penetrar sem licença ou introduzir-se clandestinamente ou sob falso pretexto em lugar sujeito à administração militar ou centro industrial a serviço de construção ou fabricação sob fiscalização militar para colher informação destinada a país estrangeiro ou agente seu. Reclusão de 3 a 8 anos. Parágrafo único. Entrar em local referido no artigo, sem licença de autoridade competente, munido de máquina fotográfica ou qualquer outro meio hábil para a prática de espionagem. Reclusão até 3 anos. Desenho ou levantamento de plano ou planta de local militar ou de engenho de guerra. Artigo 147. Fazer desenho ou levantar plano ou planta de fortificação, quartel, fábrica, arsenal, hangar ou aeródromo, ou de navio, aeronave ou engenho de guerra motomecanizado, utilizados ou em construção, sob a administração ou fiscalização militar, ou fotografá-los ou filmá-los. Pena: reclusão até 4 anos se o fato não constitui crime mais grave. Sobrevoo em local interdito. Artigo 148. Sobrevoar local declarado interdito. Reclusão até 3 anos.